Bem-vindos ao debate. Hoje, nossa conversa mergulha a fundo numa questão central de hábitos atômicos do James Clear. Sabe, aquele cabo de guerra constante entre, de um lado, a força do ambiente que nos cerca e, de outro, o poder dos nossos fatores internos, autocontrole, identidade na hora de construir e manter hábitos que realmente durem. A pergunta que vai guiar nossa análise é: o que pesa mais na balança da mudança de hábitos a longo prazo? É a arquitetura inteligente do nosso ambiente, sabe? Moldar o que está ao nosso redor? Ou é, assim, o cultivo da disciplina interna, da força de vontade, da identidade? Eu vou defender a ideia de que mexer estrategicamente no ambiente é a chave mestra, o fator que realmente faz a diferença. Já eu vou argumentar que, embora o ambiente tenha seu peso, claro, não dá para negar, os fatores internos como a identidade que a gente constrói, a nossa motivação e o autocontrole são tão, ou eu diria até mais decisivos para que o hábito não morra na praia, sabe? Olha, para mim, a forma mais eficaz e principalmente mais confiável, né, de mudar o comportamento é redesenhando o ambiente. O livro tá cheio de exemplos que apontam para isso, não é verdade? Pega o caso clássico da lanchonete do hospital. Esse é bem conhecido. Exato. Simplesmente mudaram a disposição das bebidas, colocaram a água mais à vista, mais fácil de pegar. Resultado, os hábitos de consumo mudaram. Bom, mudaram radicalmente, sem depender da força de vontade de ninguém ali. Tornar a água a escolha óbvia, o estímulo mais visível, foi o que funcionou. E a gente sabe, como o livro ressalta, que a visão domina nossos sentidos. Então, tornar os gatilhos dos bons hábitos evidentes e esconder os dos maus hábitos é usar a nossa própria biologia a nosso favor. É muito mais jogo do que ficar naquela batalha diária contra a tentação que está ali piscando para você, né? E tem também aquele estudo, assim, impactante com os veteranos do Vietnã viciados em heroína, a mudança radical de ambiente na volta para casa, longe dos gatilhos da guerra, levou a uma taxa de recuperação altíssima, tipo 9 em cada 10 largando o vício. Isso desmonta um pouco aquela ideia de que o vício é só falta de autocontrole, né? O ambiente foi o ponto de virada ali. A lei do mínimo esforço é outra peça-chave. Facilita ao máximo os bons hábitos, como os japoneses otimizando as fábricas ou a gente preparando a roupa da academia na noite anterior, e dificultar os maus hábitos, como Vitor Hugo mandando esconder as roupas para conseguir escrever, é fundamental. Até a pesquisa que o Clear cita sobre pessoas com alto autocontrole sugere isso. Elas não são super-humanos. Quer dizer, elas são melhores em organizar a vida para evitar a tentação. Usam o ambiente. Ponto final. Dispositivos de compromisso, automação, tudo isso é extensão dessa ideia de moldar o ambiente. Entendo perfeitamente a lógica e o livro realmente dá muito peso ao ambiente, isso é inegável. Mas, na minha visão, focar só nisso é deixar de lado uma parte crucial da equação, a resiliência que vem de dentro. Primeiro ponto, a gente simplesmente não controla o ambiente o tempo todo. A vida acontece, sabe? Surgem imprevistos, situações desafiadoras que a gente não escolheu. Nessas horas, se não houver um autocontrole minimamente desenvolvido e principalmente uma identidade forte por trás do hábito, essa estrutura ambiental cuidadosamente montada pode desmoronar fácil. O próprio Clear dedica um espaço enorme para mudança baseada na identidade, certo? Aquele exemplo de dizer eu não fumo em vez de estou tentando parar é poderoso, mostra uma mudança interna, na raiz. A identidade eu sou o tipo de pessoa que é o que ancora o comportamento, mesmo quando o vento sopra contra, entende? O Brian Clark, citado no livro, parou de roer unhas não porque escondeu as mãos, mas porque passou a ter orgulho delas. Foi uma mudança interna de percepção, de valor. E a motivação. Não basta só facilitar o caminho. A regra de cachinhos dourados mostra que a gente se mantém engajado quando a tarefa tem a dificuldade certa, na medida, desafiadora, mas não impossível. Isso exige um jogo interno, uma busca por se superar. Não é só ter tudo na mão. Tem que ter um alinhamento com a personalidade, com as habilidades, como o livro discute na parte de genética, e o poder de ressignificar as coisas. Mudar o discurso interno de eu tenho que fazer isso para eu posso fazer isso,
ou a técnica do Alencar para parar de fumar, que basicamente desmonta a imagem positiva do cigarro na mente, tudo isso mostra como gerenciar nossos estados internos é vital. Nosso cérebro busca recompensa imediata, foi moldado assim. Para lidar com o mundo de hoje, cheio de recompensas que só vêm lá na frente, a gente precisa saber adiar gratificação. E isso é treino, é função do córtex pré-frontal, é algo que se cultiva internamente. Você tocou num ponto interessante sobre a força de vontade poder ser treinada. Mas aí entra a questão da confiabilidade no dia a dia. Dá para contar com essa força de vontade todo santo dia, especialmente quando a gente está cansada, estressada ou simplesmente num dia ruim? O próprio livro argumenta que o autocontrole é mais uma estratégia de curto prazo. Já modificar o ambiente, esconder o gatilho do mau hábito, tornar ele mais difícil de executar, cria uma barreira física constante. É menos dependente do nosso estado de espírito. A pesquisa sobre autocontrole que o Clear menciona vai nessa linha. As pessoas que se dão melhor são as que evitam a tentação estruturando o ambiente, não as que ficam ali frente a frente com ela, tentando resistir na força bruta. É muito mais simples não ter o pote de sorvete no congelador do que olhar para ele todo dia e dizer, hoje não. Concorda? Aham. Concordo que é mais simples no ato. O ambiente bem montado te poupa dessa batalha constante. Sim, mas aí volto ao meu ponto. Essa simplicidade tem um limite. Concordo que a força de vontade tem seus altos e baixos. Seria ingenuidade negar isso. Mas pensar nela como um músculo significa que, sim, ela cansa, mas também pode ser fortalecida com o uso e a intenção corretos. E mais importante, depender exclusivamente de um ambiente perfeito é meio que ignorar como a vida funciona, né? O que acontece quando você viaja a trabalho? E quando passa por um período de estresse absurdo no trabalho em casa? Ou quando uma mudança inesperada vira seu mundo de cabeça para baixo? A capacidade de manter o rumo, a tal da resiliência, não vem só de um ambiente controlado que você montou em casa. Ela vem dessa força interna, dessa identidade que você construiu. Eu sou um corredor, mesmo viajando, e da sua capacidade de encarar o desconforto que faz parte do processo. Não é só sobre ter o tênis do lado da cama, entende? Profissionais. Os profissionais seguem o plano mesmo sem vontade. Isso é pura disciplina interna, não é o ambiente fazendo o trabalho pesado por você. Em moldar essa identidade e essa disciplina. Pensa no efeito da proximidade, das normas sociais que o Clear detalha. O grupo que você frequenta, as pessoas com quem você convive, isso é ambiente social, influencia diretamente o que você deseja, o que você acha normal, o que você acredita ser capaz de fazer. Se você entra numa turma onde todo mundo se exercita e come bem, a tendência é que isso se torne o seu normal também. Fica mais fácil se ver como alguém que se cuida. Sim, facilita a adoção inicial, claro. E volta ao exemplo dos veteranos do Vietnã, porque ele é muito forte nesse sentido. A mudança radical de ambiente não só facilitou largar a heroína, ela praticamente redefiniu o comportamento para a maioria. Um ambiente diferente tornou um comportamento diferente quase inevitável, superando um vício químico e psicológico pesadíssimo. O controle do estímulo ambiental, para mim, continua sendo a base mais sólida para construir a mudança. Ele prepara o terreno para que a identidade possa florescer depois. Influencia, sem dúvida, não estou dizendo o contrário. Mas determinar completamente a resposta? Acho que não. Pega duas pessoas exatamente no mesmo ambiente, com os mesmos estímulos, elas podem reagir de formas totalmente opostas, dependendo das associações internas que elas têm, das crenças, da identidade que já construíram. O fumante que usa o método do Alencar, que eu citei antes, ele não necessariamente muda de casa, de trabalho ou de amigos de uma hora para outra. Certo. A grande mudança acontece dentro da cabeça dele. O cigarro perde o encanto, deixa de ser visto como um prazer ou um alívio e passa a ser visto como uma armadilha. O ambiente externo pode ser o mesmo, mas o significado interno atribuído ao estímulo mudou radicalmente. É essa reinterpretação interna, essa recalibragem do desejo que faz a diferença duradoura. E tem mais, o próprio livro valoriza muito os sistemas de reflexão e revisão. Lembra do Pat Riley com os Lakers e o sistema de buscar a melhor performance da carreira a cada jogo?
Isso é um processo interno de autoavaliação, de ajuste fino, de não se contentar. Isso vai muito além de só arrumar a sala para não ter distrações, entende? É um compromisso interno com a melhoria contínua, independentemente do ambiente estar perfeito ou não. Mas vamos ser práticas. No dia a dia, as mudanças ambientais costumam ser as mais fáceis de implementar e muitas vezes as que dão um retorno mais rápido, um empurrão inicial que é super importante para manter a pessoa motivada, né? Tirar as porcarias da despensa, deixar o livro que você quer ler na mesa de cabeceira, usar um bloqueador de sites para focar no trabalho, são ações concretas, você faz e vê o resultado. Funcionam porque diminuem o atrito, como diz a lei do mínimo esforço. Tornar o bom hábito fácil e o mau hábito difícil através do ambiente. Pensa nos dispositivos de compromisso que o Clear descreve, como Vitor Hugo se trancando ou Brian Harris criando um contrato com multa se não cumprisse o hábito. Isso cria barreiras reais, objetivas. Não depende se você acordou inspirado ou não naquele dia. É uma proteção mais arquitetônica, digamos assim. Fácil de implementar no começo, talvez. Mas será que é sustentável só com isso a longo prazo? Manter essas barreiras ambientais também exige uma dose de esforço e disciplina, vamos combinar. Desinstalar o aplicativo de rede social toda noite, evitar passar na frente da padaria. Isso também gasta energia mental, certo? E quando a gente fala de hábitos mais complexos ou de mudanças que mexem com a nossa identidade mais profundamente, aí a motivação interna vira protagonista. É sobre encontrar aquele jogo que funciona para você, que se encaixa na sua personalidade, como o livro sugere ao falar de alinhar hábitos com seus talentos naturais. É sobre conectar o hábito com seus valores, com o tipo de pessoa que você quer ser. É sentir aquela satisfação que vem do próprio progresso, mesmo que pequeno, como na estratégia do clipe de papel ou na regra dos 2 minutos, que focam em criar um senso de vitória interno. A recompensa imediata, artificial, tipo comer um chocolate depois de malhar, pode ajudar a dar a partida sim. Sim, ajuda muito no início. Ajuda, mas o que segura a onda quando o ambiente não colabora ou quando a novidade passa é a identidade. É o eu sou o tipo de pessoa que treina faça chuva ou faça sol. Esse reforço interno, para mim, é imbatível. Fica claro que nossa conversa hoje expôs bem essa tensão fundamental que o próprio James Clear apresenta em Hábitos Atômicos. De um lado, a alavanca poderosa do ambiente externo e do outro, a fundação interna do nosso ser, identidade, disciplina, motivação. Meu ponto principal foi que ajustar o ambiente de forma inteligente, tornando os bons hábitos óbvios, atraentes, fáceis e satisfatórios e o contrário para os maus hábitos, é a estratégia mais confiável, mais segura para direcionar o comportamento no longo prazo, justamente por reduzir a dependência daquela força de vontade que a gente sabe que oscila. E a minha perspectiva foi a de que, apesar do poder inegável do ambiente, a verdadeira sustentação, a resiliência dos hábitos, especialmente quando a vida nos joga em situações imperfeitas, e ela sempre joga, vem do cultivo intencional dos fatores internos. Uma identidade que abraça o comportamento desejado, a habilidade de achar motivação mesmo na rotina, o desenvolvimento gradual do autocontrole para navegar ambientes não ideais e a capacidade de adiar a gratificação pensando no futuro. O ambiente pode até acender a faísca, mas o fogo que mantém o hábito vivo a longo prazo, para mim, vem de dentro, da identidade e da disciplina. As visões divergem sobre qual desses fatores tem a palavra final, qual deles é o mais determinante para que um hábito realmente se consolide. O interessante é que o próprio material de origem, Hábitos Atômicos, fornece argumentos e exemplos muito bons que podem ser usados para defender os dois lados, né? Isso só mostra como a mudança de comportamento humano é um terreno bem complexo. Exato. Essa dança entre o nosso mundo interior, o que a gente acredita, deseja, quem a gente pensa que é, e o mundo exterior que nos cerca é incrivelmente dinâmica e cheia de nuances. Olhar para as duas dimensões, como James Clear faz com tanto detalhe, parece ser o caminho mais promissor para quem busca não só começar uma mudança, mas realmente fazer com que ela se torne parte de quem somos. Certamente, ainda há muito o que pensar sobre como essas peças todas se encaixam e se influenciam no dia a dia.